quero aquecer então essa nossa conversa, e começar aí com uma provocação mais ampla. Quando vocês pensam no ato de morar, né, digo da moradia urbana mesmo, sob a ótica do mercado, quais são, os principais desafios que vocês entendem em termos estruturais e de oportunidades de construir moradia hoje no Brasil? Sim, eu acho que são várias, né, várias acho que tem se fosse elencar aqui tanto oportunidade quanto desafio, eu acho que é o que não falta, né. Eu acho que pegar o principal aqui que me veio à cabeça agora, de oportunidade, eu acho que esse ter um país do tamanho que o Brasil é e de ter um déficit muito grande, né, isso o Rafa comentou isso aí no início, eu acho que hoje, se eu não me engano, o déficit é por volta de 6 milhões de habitações. Então, assim, é uma demanda enorme, né, e sendo que esse déficit ele está muito concentrado na base da pirâmide, que é onde as nossas empresas atuam, né. Então isso para mim é uma oportunidade, porque a gente vê um mercado amplo e um mercado que não vai ser finito agora, né. Então acho que a empresa, tem aí total chance de ser perene e esse mercado ele está sempre renovando, né, porque tem sempre novos entrantes no déficit, né. A gente por mais que a gente faça habitação, muita gente que está entrando, muita gente que está saindo da casa dos pais, então outras pessoas que estão, né, enfim, casando, então, então, se eu fosse elencar assim, a maior oportunidade no global seria o tamanho do déficit, e apesar de terem outros, né, claro. E eu acho que de desafio, os desafios são vários, né, eu acho que cada época tem um desafio diferente, né, teve uma época que a gente pegou inflação, teve uma época da pandemia que foi uma loucura, falta de material, inflação, e agora se eu fosse elencar um problema, assim, um obstáculo que talvez, né, perdurando desde o início até agora, enfim, mais constante, seria talvez a questão burocrática do Brasil, a demora nas aprovações, a dificuldade que a gente tem de sair lá na frente com o projeto, sabe, a falta de uniformidade nas leis municipais, principalmente, né, que o dificulta um pouco, né, dificulta a gente industrializar um pouco mais e ter mais velocidade nos projetos, mais velocidade em lançamento, que faria com que a gente até conseguiria ter um custo mais enxuto, mais baixo e talvez até repassar isso para a ponta, oferecendo, habitação com um valor menor, ou seja, benefício seria mais benéfico para o possível comprador, né. Então, essa questão de, né, leis diferentes, dificuldade, morosidade, o poder público às vezes, né, não é tão eficiente igual a gente gostaria, e são vários órgãos, interpretações de leis que mudam de acordo com técnicos, eu acho que essa, para mim, pessoalmente, eu acho que eu elencaria como uma das maiores dificuldades aí do setor. Não sei se o que que a turma acha aí. Ricardo. Não, eu concordo com todos os pontos levantados pelo Reginho e eu acrescentaria talvez 2 pontos que são características, de certa forma, um pouco até do país nosso no momento que a gente vive aí atualmente, né. O primeiro deles é, né, poderíamos fazer mais, eh, caso houvesse mais funding disponível, né. Então eu acho que quando a gente pega o produto que nós vendemos, quase 100% dos nossos clientes, né, o bem de maior valor que ele compra ao longo da vida é o imóvel, é a casa própria. E essas famílias precisam de um financiamento para aquisição dessa casa própria. E o recurso disponível para essas famílias, vamos dizer, mais frágeis, ou as famílias que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, ele vem do fundo de garantia. Então, a capacidade do fundo de garantia, né, em financiar o número de casas, define quantas casas, quantas unidades vão ser feitas anualmente no país. E quando nós analisamos a capacidade de execução das inúmeras empresas que atuam no setor, o setor é super pulverizado, né, uma concorrência muito grande, eu acho que isso acaba trazendo um benefício enorme para o cliente, né, porque as empresas têm que oferecer produtos melhores, mais bem localizados, de melhor qualidade, área de lazer e tal, para que eles sejam a empresa escolhida. Mas, por outro lado, quando a gente analisa o orçamento anual do FGTS para o programa habitacional, né, Minha Casa Minha Vida, ele é praticamente integralmente executado todos os anos desde que o programa foi criado. Então, o que define o tamanho, né, do programa é o orçamento. A demanda acaba sendo muito maior do que a nossa capacidade de financiar casas, nossa capacidade país, né? E quando nós pegamos as empresas brasileiras, eu diria que são empresas que são referência do ponto de vista de execução de processo construtivo no Brasil inteiro, no mundo inteiro.
Então, caso tivéssemos mais funding disponível ou um custo de capital mais baixo no país, certamente nós poderíamos estar, né, reduzindo esse déficit numa velocidade maior do que a velocidade que ele é reduzido atualmente. E eu diria que essas duas coisas estão até linkadas, né? A disponibilidade de funding para os financiamentos com o custo de capital, né? A gente tem hoje juros bastante elevados, então capital muito caro. É por isso que a gente acaba dependendo de uma fonte única de funding, que é o FGTS. Caso tivéssemos, né, num momento onde o capital fosse mais barato, nós poderíamos ter um maior, vamos dizer, percentual dos financiamentos vindo de mercado, sem a dependência de uma fonte única de recursos, né, para concessão de crédito dessas famílias. E hoje, com o custo de capital que a gente tem no país, a gente acaba não tendo esse ente mercado financiando a habitação popular, porque com a renda que as famílias têm, nas taxas de juros de mercado, elas não têm condição de compra da casa própria. Então, acaba necessitando, né, dessa fonte de recursos específica, que é o fundo de garantia, mas que tem uma capacidade limitada de prover financiamento. E do outro lado, analisando a empresa, custo de capital elevado acaba também dificultando a viabilidade dos empreendimentos, acaba dificultando o investimento em novos processos construtivos ou em CAPEX, né, para que a gente tenha um incremento da produtividade da nossa mão de obra. Então, quando o capital está muito caro, você acaba tendo desafios dos dois lados, tanto do ponto de vista de capacidade de compra por parte das famílias, quanto dos investimentos por parte das empresas para incremento da capacidade de produção. Então, eu diria que esse tema, onde um está diretamente ligado ao outro, né, custo de capital e disponibilidade de recursos para financiamento, talvez seja um item que eu, né, acrescentaria aqui ao que o Reginho dividiu conosco. Bom, acrescentando aqui, olha que interessante. O Minha Casa e Minha Vida foi fundado em 2009, né, há 16 anos atrás. O déficit nesse período não caiu. Então, os mesmos 6 milhões de moradias demandadas em 2009, o número é exatamente igual, né? Então, foram feitas, ao longo desses 15 anos, 16 anos, foram feitas 6 milhões de moradias aproximadamente, né? Até um pouco mais do que isso. E o déficit permaneceu estável. Nós temos dois problemas, né? O primeiro, o problema, eu diria que é problema. Um é problema, outro é característica, né? Por demografia, então quem nasceu na década de 80 e 90 está formando família, está morando numa casa nova. Então você tem uma demanda por demografia. E a segunda demanda, ela vem da habitação informal de baixa qualidade. É que, infelizmente, a gente tem de montão no Brasil. Então, quando a gente une essas duas pontas, faz com que o mercado seja o mercado de 1 milhão, demanda de 1 milhão de moradias por ano. E a gente está fazendo hoje 500 mil moradias por ano, que é muita coisa. O mercado brasileiro, tirando o mercado americano, chinês e o indiano, ele é o quarto maior mercado de habitação econômica do mundo. Mas ainda assim, o déficit nos últimos 16 anos não caiu, né? E a gente vê o impacto, né, da habitação informal nas cidades. Deixa eu dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, que é o mercado que as 3 empresas aqui operam no Rio há muitos anos, né? O Rio ele teve uma urbanização super informal, né? Ele colhe os malefícios dessa urbanização informal, violência, mobilidade pública, saneamento, ele colhe todos os dias, né? E para endereçar esse problema agora, é de uma solução dificílima, né? O Rio tem milhões, não são milhares, são milhões Grande Rio, são mais de 10 milhões de habitantes. Você tem um contingente de pessoas, talvez a metade da população, que mora em condições muito ruins, precárias, né? Então, olhando para frente, está dado que nosso setor tem uma demanda potencial enorme, né? Mas se não resolver endereçar o funding, a gente tem um primeiro cap. O funding atual ele permite a gente fazer 500 mil moradias por ano. E, por outro lado, também, Regis, você comentou que é isso, né? Num país com tanta informalidade de habitação, a gente não deveria levar 2, 3, 4, 5 anos para legalizar um empreendimento que vai ter tudo certo, organizado, norma técnica, saneamento, lazer, praça, asfalto. Deveria ser o contrário disso, né?
Eu cito aqui um exemplo, né? A gente atua fora do Brasil e vou pegar um estado que é muito pró-negócio, que é o Texas. O Texas, dependendo da cidade, a gente está lá em Houston e Dallas, a legalização acontece em 90 dias, né? Então, o empreendedor ele é visto como pô, falta moradia para estudante. Ele vai legalizar em 90 dias. Falta moradias para senior living, que é uma demanda grande. Vai ser super rápido. Obviamente, com uma porção de. O processo é super eh, organizado, formal, mas na medida que o empreendedor segue todo aquele rito, ele vai ter o alvará. E no Brasil, a gente leva anos para poder lançar um empreendimento formal. Eu acho que essas duas barreiras, a burocracia, né, legislações super ultrapassadas e funding, as duas têm que ser superadas. Já é um mercado muito grande, mas com tudo isso que foi feito, o déficit andou de lado de 2009 para cá.